especial do Mercado e Consumo do Latam Retail Show, sponsored by IBM, 10ª edição deste que é o mais relevante evento de varejo, consumo e serviços da América Latina, e Mercado e Consumo sempre aqui com estúdio montado dentro do Expo Center Norte, na região norte de São Paulo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva do Mercado e Consumo, ao meu lado Gustavo Groma, nosso editor. Gustavo, mais uma aqui, né? Mais um evento. Mais um evento, uma delícia participar do Latam Retail Show e tá aqui dividindo a bancada com você para apresentar para os nossos ouvintes, telespectadores, consumidores do portal, das redes sociais, tudo, um grande conteúdo. É isso aí. Bem lembrado pelo Gustavo, a gente tem conteúdo no portal mercadoeconsumo.com.br, no YouTube, nas redes sociais, nas nossas newsletters. Estamos aí com uma leva de newsletters especiais sobre justamente o Latam Retail Show. Então, onde você quiser saber sobre o evento e sobre o futuro, né, de varejo, consumo, serviços, de todos esses setores, a gente está para levar essa notícia para você. Nosso convidado agora é o Cláudio Vicentini, vice-presidente de vendas da Nestlé Brasil. Tudo bem, Cláudio? Bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Tudo bem. Bom dia e obrigado pelo convite. Obrigada a você. O Cláudio esteve no palco agora há pouco, aqui no Latam Retail Show, num painel que se chamou Retail as a Service, a evolução do varejo de plataforma de vendas para plataforma de solução. Essa questão do uso do varejo lançando mão cada vez mais de serviços, né, para atrair o consumidor, tem sido muito forte. E você, no palco, Cláudio, trouxe o case da Nestlé baseado muito na riqueza de dados que vocês têm, né? E como foi sendo transformada até a maneira como vocês lidam com esses dados. Conta pra gente, resumidamente, se é possível, como é que tem sido essa jornada. Essa é uma jornada que já dura vários anos. A gente começou ela em 2019. Até aquele momento a gente era uma empresa muito orientada ao que a gente chama de sell-in, que é a venda que a Nestlé faz para o varejo. Mas a gente pouco falava de sell-out, que é a venda que o varejo faz para os consumidores dos nossos produtos. E no final das contas, o que abastece toda a cadeia, desde da nossa compra de cacau, a nossa compra de café, a nossa compra de leite fresco no mercado, é o que o varejo vende para o consumidor. E a gente achou que, naquele momento, que era hora da gente se aproximar do varejo brasileiro e trabalhar sobre o sell-out, trabalhar sobre o que o Carrefour, o que o GPA, o que um Atacadão, o que Martins, o que Mateus, o que todos, o Mufato, Destro, Savenhago, todos os clientes do Brasil vendem para seus respectivos consumidores e clientes. Então a gente começou um trabalho de captura de dados naquela época. Hoje, isso durou alguns anos, né? A gente foi construindo essa base de dados. Hoje a gente lê o sell-out do mercado semanalmente e de 86% do nosso mercado. Então é bem representativo, a gente quase não precisa de extrapolação. E lá atrás, em 2020, quando a gente começou aquela jornada, nós tínhamos um ano com essa jornada rodando, a gente começou a contratar um time de cientistas de dados, ou engenheiros de dados, que nós não tínhamos na Nestlé naquele momento. Jovens, realmente engenheiros técnicos operando computadores dentro da empresa. Nós criamos uma divisão para isso, para começar a trabalhar e a construir internamente um algoritmo para puxar os dados de sell-out do mercado e começar a entender qual vai ser o preditivo ou o futuro do nosso sell-out. Isso começou lá atrás, em 2020. Em 2021, a gente começou a ter os primeiros modelos de previsão de vendas futura, de sell-out. A gente começou... Hoje a gente tem 98% de acuracidade, né, do nosso modelo. A acuracidade é super alta. Semana 37, por exemplo, foi a semana passada, nós tivemos 98,4% de acuracidade. Então, hoje nós estamos super maduros nessa jornada, mas lá atrás nós começamos com menos de 80% de acuracidade e nós fomos melhorando isso junto com os nossos clientes. O varejo brasileiro foi um parceiro gigante nessa jornada e nos ajudar a ir refinando esse modelo e aumentando a acuracidade dele. Então hoje a gente trabalha com um sell-out preditivo 12 semanas. E o que isso significa? Nós estamos na semana 38 do ano, hoje a gente já consegue enxergar, a máquina diz para nós qual vai ser
o sellout da Nestlé no Brasil na semana 50. A Black Friday na semana 48, então hoje a gente já está pós-Black Friday. Já estamos pós-Black Friday e refinando as nossas ações para a Black Friday em base ao que a máquina está nos dizendo que nós vamos performar. Então, o que a máquina lê hoje? Como é que está o mercado? Qual o tamanho da sazonalidade? Qual vai ser a nossa intensidade competitiva? O que os nossos concorrentes vão fazer em base ao que os nossos concorrentes fizeram nas Black Fridays dos anos anteriores? A gente tem quase 5 anos de dados históricos dentro das nossas máquinas e os cientistas de dados vão trabalhando nesse modelo. Isso representou para nós uma mudança na cultura de trabalho, porque hoje o nosso time comercial senta com os nossos clientes e ao invés de olhar o que aconteceu em agosto, por exemplo, ou o que aconteceu em julho, ou o que aconteceu nas últimas 2 semanas, o nosso time já olha qual é a venda preditiva do cliente e o que nós podemos fazer em conjunto para subir a venda. A venda de quem? A venda do varejista, nós estamos falando de sellout. Então isso é um modelo que, na verdade, ele começou com uma ingestão de dados e ele termina, esses dados voltam para o varejista em forma de mais venda, em forma de valor agregado. E hoje o varejo entende que essa troca de informação, porque o varejo lá atrás, em 2019, ele precisou abrir informação que até então não abria para nós. Sim. E você naquele momento teve muita desconfiança. Tá bom, você vai fazer o que, Nestlé, com esses dados, né? Hoje o nosso modelo é super consolidado, porque a gente agrega muito valor para a relação varejo-indústria através da construção da venda futura e através de um melhor resultado para varejo e para Nestlé. E ele é perceptível isso para o varejo, né? Imagino esse ganho que ele obtém, né? Com essa... É perceptível. Com essa solução, né? É perceptível. A gente é muito próximo dos varejistas no Brasil, de norte a sul do país. E essa relação é uma relação que fortaleceu muito tanto o grau de confiança que o varejo tem com a Nestlé, como o grau de confiança que a Nestlé tem para o varejo. Eu acho que a nossa relação com o varejo no Brasil ela só se fortaleceu desde 2019 com essa troca de dados de sellout e o retorno disso para o varejo em forma de valor agregado. E é curioso, é engraçado que você fala lá atrás, só que lá atrás foi 2019, né? Parece que faz 20 anos, não, foi ontem, na verdade. Fazem 6 anos, né? Não é tanto assim. Exato. É que o mundo está girando tão rápido. Para hoje em dia, 6 anos é bastante coisa. Mas vocês já tinham, então, uma visão muito à frente, né, da média aí, porque vocês começaram já a perceber que era outra forma de olhar para esses dados, né, que a forma seria diferente no momento em que, imagino, a maioria das empresas ainda estava entendendo, né, o que fazer com tanta informação. A gente foi... Pré-pandemia, né? Aquele corte que a gente faz, Exato. né? Foi uma espécie de necessidade do momento, com sorte, com timing, tudo conspira, né? Quando, naquele momento, em 2019, eu era o diretor de trade da Nestlé. Então eu participei ativamente desse processo. Esse time de engenheiros de dados que nós contratamos, a gente incubou eles dentro da estrutura de trade marketing, dentro do meu time naquela época. O que eu digo para vocês? Naquele momento, a divisão de trade marketing da Nestlé Brasil, eu falei isso aqui no Latam Retail Show, no painel junto com o Marcos e com os colegas. Naquele momento, a nossa divisão de trade marketing da Nestlé Brasil, ela era 70% músculo, 30% cérebro. A nossa divisão de trade marketing hoje, ela é 100% cérebro e 0% músculo. Ela não é uma divisão que ativa, ela não é uma divisão que executa. Ela é uma divisão que ela passa 100% do tempo ingerindo dados, trabalhando dados, analisando dados, construindo preditivo, e a nossa próxima etapa, que a gente começa a partir do ano que vem, é o prescritivo. Hoje, a máquina diz para nós, o nosso algoritmo ele está construído em base ao preditivo, né? Então, ele diz para nós qual é o sellout da Black, semana 48. A partir do ano que vem, o modelo prescritivo, ele diz para nós o que nós temos que fazer para fazer com que o sellout da Black saia de 6% de crescimento para 12%. Então, a gente inverte um pouco essa relação com a máquina também. Então, como a gente trabalha hoje? A máquina diz para nós que na semana 48 na Black nós vamos crescer 5%. Então a gente começa a desenhar alguns cenários
e simular cenários do que a gente precisa para crescer 12. Então nós vamos por tentativa e erro. A partir do ano que vem, a gente corta essa etapa e a máquina começa a dizer para nós quais são os cenários e as opções que nós temos para crescer 12%. Então a gente inverte o diálogo com a máquina. Em vez de ele ser um diálogo, Cláudio Vicentini simula cenários, máquina responde para cada um desses cenários, uma relação quase binária no modelo preditivo. A partir do ano que vem, a máquina diz para Cláudio Vicentini quais são os cenários possíveis e o que nós precisamos investir e o quanto nós precisamos investir e como a gente precisa investir, em qual região do Brasil, em quais clientes, em quais produtos, com qual intensidade para crescer os 12%. Então, isso é a evolução do modelo preditivo para o modelo prescritivo. A gente investiu muito esse ano em CAPEX, em tecnologia dura, para poder construir isso. Isso está em construção. A gente precisou aprovar um business case com a Suíça, obviamente, um investimento pesado por trás, porque você requer um outro tipo de algoritmo para isso. Então a gente quase que troca o nosso algoritmo dentro da casa. Isso a partir de março do ano que vem, se tudo correr bem, a gente começa a rodar o nosso modelo prescritivo. Eu ia perguntar se me parece que é a máquina aprendendo com a própria máquina. É um modelo regenerativo, né? Então a gente começa a trabalhar com inteligência. Hoje o nosso modelo preditivo ele não trabalha com inteligência artificial. O modelo prescritivo trabalha com inteligência artificial e aí está uma virada importante para nós. Vai ser uma virada interessante. E como que são essas viradas quando a gente fala das pessoas? Você comentou que a sua equipe de trade atuava de um jeito na época, né, em que você estava liderando essa equipe, e hoje essa equipe atua de outra forma, muito mais com estratégia, análise, né? Como é que é quando vocês levam essa mudança para dentro da empresa, em termos das pessoas mesmo? Como é que elas lidam com isso? Vem como desafio, vem como ameaça? Não, se treinam? Na Nestlé, lá atrás, vinham como desafio, tá? Por conta dessa mudança cultural, hoje, o time Nestlé entende que isso é uma oportunidade. Porque quanto mais forte a companhia, mais forte os colaboradores, mais estável é o quadro, mais criação de empregos a gente gera. Eu tenho 22 anos de casa, né? A média Nestlé gira em torno de 15, 16 anos de casa. Então, a Nestlé não é uma empresa que tem um turnover voluntário alto. Na verdade, ele é baixíssimo. Sim. As pessoas querem ficar na Nestlé aqui no Brasil. Qual é a beleza dessa mudança cultural? A gente, obviamente, que para dar o pontapé inicial nela, a gente traz gente nova com essa cabeça fresca. Mas a gente mantém o nosso quadro e os nossos cabelos brancos. E a beleza desse modelo é quando os cabelos brancos aprendem a trabalhar com essa nova metodologia e começam a disseminar ela dentro de casa. Porque quem tem a credibilidade para disseminar isso internamente são os cabelos brancos, não a molecada. A molecada entra provocando, os cabelos brancos compram, absorvem, ajustam e eles são quem fazem esse spread the gospel interno dentro da Nestlé. Eles abraçam e eles fazem a multiplicação interna disso com muita credibilidade. Então hoje, quem lidera a área, por exemplo, de sellout preditivo dentro da Nestlé, tem 20 anos de casa. Não veio nessa turma de engenheiro de dados. Né? E lidera com muita credibilidade. Então esse time entende que é uma oportunidade de reciclagem também, interna. E a Nestlé no Brasil permite isso, né? É uma empresa grande, a gente tem 13 unidades de negócio dentro, então você permite movimentações quase que intercompanhias estando dentro de uma grande companhia que é a Nestlé, e você permite essa reciclagem também de mentalidade, de cultura e de aprendizagem contínua. E isso é muito bonito. Cláudio, me diz uma coisa, toda essa mudança, essa transformação do Retail as a Service, como vocês estavam falando lá no palco, você acha que isso tem mais a ver com o desenvolvimento tecnológico que tem se apresentado muito, muito forte, muito rápido, com uma mudança no comportamento, no perfil, enfim, do consumidor que vai afetar o varejo, que vai afetar a indústria? Ou de repente as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, né?
Eu diria que a mudança tecnológica ela é um enabler tão forte que ela vai funcionar como um divisor de águas entre quem tem altíssima produtividade e quem tem baixa produtividade. Isso gera uma seleção natural tanto na indústria como no varejo, né? A gente fala e a gente escuta muita gente falando a inteligência artificial ela vai ajudar as pessoas a trabalharem melhor. Então, no final das contas, ela vai impactar muito para cima ou para baixo a produtividade da indústria ou a produtividade do varejo. Vou passar um exemplo prático. Lá atrás, em 2019, voltando para lá atrás, quando a gente começou a trabalhar a ingestão de sellout e o preditivo de sellout, a gente precisou montar uma tropa gigantesca de cientistas de dados. Hoje, a gente faz esse mesmo trabalho com mais acuracidade, porque naquela época nós tínhamos uma acuracidade inferior a 80%, hoje a gente trabalha com os 98% que eu comentei com vocês, com 1/3 do quadro. Então, essas pessoas não saíram da Nestlé, esses 2/3 do quadro, mas foram para outras áreas dentro da companhia. Hoje, essa área ela é mais produtiva, né? Ela faz mais com menos, ela faz com mais velocidade, ela faz com mais acuracidade e ela faz com menos fricção e com menos gasto de energia. Tudo que for construído em relação à inteligência e criação na indústria e no varejo nos próximos anos vai ser feito sob essa mentalidade, sob esse prisma, né? Ou você faz com menos fricção, mais velocidade, mais inteligência, mais acuracidade, com o uso da máquina, da inteligência artificial, de algoritmo e com muita velocidade, ou você faz de uma maneira manual, só que isso vai te gerar mais fricção, vai gastar mais tempo, vai gastar mais investimento, você vai ter mais retrabalho, portanto você vai gastar mais. Então esse divisor de águas é fundamental. Essa é a primeira parte da tua pergunta. A segunda parte da tua pergunta é o consumidor, você tem algumas coisas que são comuns ao comportamento do ser humano. A busca por conveniência é uma delas. O ser humano, desde a idade da pedra, a gente busca fazer as coisas de maneira mais fácil. A agricultura veio para isso, o fogo ajudou muito. Todas as evoluções que a gente passou desde então vieram para isso. Então, a gente não pode assumir que a busca por conveniência ela vai deixar de existir. E eu acho que a digitalização ela serve muito bem à conveniência. Então, para mim, está super claro que o mundo vai ser mais digital e, portanto, o comportamento de compra e de consumo eles vão ser cada vez mais digitais. Olha o que é o nosso comportamento hoje com as mídias sociais e em relação ao que era o nosso comportamento há 10 anos atrás. Não tinha TikTok, não tinha Instagram, você não tinha e-commerce, você não comprava na Amazon, então você não comprava direto no site da Nestlé, você não tinha Nespresso.com, você não tinha dolcegusto.com.br, você não comprava no e-commerce da Copenhagen, você não comprava no e-commerce da Pura Vida, que nós também adquirimos. Então, a gente também tem aprendido muito isso. Então, os modelos de assinatura, por exemplo, eles são um avanço do e-commerce muito grande. A assinatura hoje é o ápice da conveniência, né? Não só o comportamento digital, mas aquele comportamento que é o digital rotineiro. Sim. Então eu acho que isso não vai regredir, isso só vai acelerar. Como diz o Carlos Ferreirinha, né, que fala que o paladar não retrocede, né? Esteve conosco na Nestlé. Comportamento de consumidor também não retrocede. Isso é paladar, né? Também. Exato, né? Isso é paladar. A gente fala de Nestlé muito, né? Total, né? O jeito da gente comprar mudou absurdamente de maneira que a gente nem lembra direito. Exatamente. Do que era antes de ter os aplicativos e tal, né? Mudou completamente. Muito bacana, muito legal, claro, um super case, né? Nestlé, trazendo aqui para o Latam Retail Show. Cláudio, brigadíssima, parabéns aí pelo painel. Eu que agradeço. E continue, espero, aproveitando aí o evento. Um prazer, muito obrigado. Obrigada. Esse foi o Cláudio Vicentini, ele é VP de Vendas da Nestlé Brasil, aqui participando da nossa cobertura do Mercado e Consumo, do Latam Retail Show,
2025, Latam Retail Show sponsored by IBM. A gente com o estúdio aqui montado e fazendo a cobertura em tempo real no YouTube, nas redes sociais, também no portal mercadoeconsumo.com.br. Obrigada, Gustavo, mais uma vez pela companhia. Obrigado, Ayana. Obrigado, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui, principalmente no Latam Retail Show, sponsored by IBM. Continue acompanhando a gente. Até a próxima.